Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de PCP, Planejamento e Controle da Produção, nossa disciplina Programação e Monitoramento da Produção 1. Hoje teremos a aula 3. Agora só deixa eu lembrar para vocês aqui da aula anterior, realização de simulação, quando a gente simula partes da produção para fazer ajustes, né? Preparar maquinário, se é uma linha nova de produção. Então você faz uma simulação objetivando evitar problemas, né? Existe a situação de gargalo, você tenta eliminar o gargalo, problemas, toda aquela situação que é contrário ao bom andamento da linha de produção. Tenho comentado muito com vocês, né, pessoal? Linha de produção, né? A gente inclusive vai ver hoje sobre o layout das linhas. É uma coisa que tem que dar início, né, no horário ali, e não para até a finalização da linha de produção daquele item que está sendo produzido naquele momento, ou naquele dia, ou na semana, ou no mês. Tá? Não para nunca. Beleza? Então a gente viu essa realização de simulação, justamente para tentar evitar algumas coisas aí bem desagradáveis que aconteciam aí até 15, 20 anos atrás, tá? Que atrapalhava muito a linha de produção. Bom, então a gente vai ver hoje formas de layout das linhas de montagem. Layout, já perguntei para vocês, lembram o que é layout? É a disposição, é a forma. Como é que é o layout da sala de vocês? Tem as carteiras, cadeiras nas quais vocês estão sentados, tem a porta que deve ser do lado direito de vocês, o quadro verde aí na frente, a TV onde vocês estão me observando, né, nesse momento. Então, o layout é o desenho da sala, como é que está o desenho. Então, a gente vai discutir sobre o layout, né, os diferentes layouts que existem dentro da indústria. Já para pensarmos a respeito, ó, a linha de montagem de um produto. O que precisamos saber sobre essa linha de montagem? Qual é a nossa obrigação? O que é necessário a gente conhecer? Tá? Então vamos começar a discussão. Bom, gente, linha de montagem. Pergunta número 83 da prova. Eu falei para vocês, né? A prova é longa. Na indústria, existe um termo chamado linha de montagem, que representa a divisão de todos os processos envolvidos na fabricação de um determinado produto. Todos os processos envolvidos na fabricação de determinado produto. Linha de montagem. Para que a produção não atrase e o cliente receba a sua mercadoria no prazo que foi acordado, é necessário que a linha de montagem cumpra uma sequência perfeita, ou seja, sem interrupções. Não para. E essa deve ser definida estrategicamente pelo gestor ou proprietário da indústria, ou você do PCP que vai comandar a linha de produção. Vocês mesmo, tá? De novo, vou lembrar vocês. Vocês serão chamados em algumas empresas para dar continuidade ao que existe. Algumas vezes é para aperfeiçoar uma linha de produção, no caso, estamos falando de linha de montagem. E outras vezes vocês vão montar uma linha de montagem. Simplesmente vocês vão montar. Tá? Não esqueçam disso. Ainda, a linha de montagem nada mais é que a divisão de todas as etapas que compõem o processo produtivo. Funciona como uma espécie de mapa. Tá? É um mapa que tem dentro da empresa, indicando exatamente o que deve ser fabricado, onde e quando. Para que ele funcione de forma adequada, a indústria precisa definir quem são os responsáveis por cada etapa da produção, se é um humano, ou se é uma máquina ou um robô. Não esqueçam, né, gente? Hoje tem você de ser humano, tem uma máquina que trabalha e tem um robô também. Isso é normal hoje em muitas indústrias. Ainda, em qual ordem a tarefa deve ser realizada e em quanto tempo? Esta ordem deve ser seguida e esse tempo também tem padrão. Tudo que é produzido, gente, tem tempo e padrão a ser seguido. Isso é uma coisa natural e normal. De novo,
dentro de empresas, indústrias que mantêm um processo produtivo bem equilibrado. Você pode ser contratado para melhorar esses tempos aí, tempos e métodos que a gente já viu em algum momento, aí uma disciplina que já estudaram, tá? Ou fazer uma linha de montagem nova. Aí você vai programar e vai dizer, para produzir tal produto, esse produto aqui que estão vendo na minha mão aqui, vai levar tantos minutos para passar do ponto A para o ponto B e até a sua saída lá no ponto E, vai levar tanto tempo. E a partir daí você vai programar. Ah, já que leva 15 minutos para produzir, então eu posso produzir quantas mil unidades por hora, por dia ou por semana. Tá? Aí vocês começam a entender, né, o que é uma linha de produção, uma linha de montagem, tendo em vista essa sequência toda que está sendo discutida. Vamos ver exemplos? No caso da linha de montagem de automóveis, é um exemplo clássico, né? A indústria precisa cumprir as seguintes etapas. Estamparia. Alguém sabe o que é estamparia dentro da indústria automotiva? São aquelas pequenas prensas de 40, 100 toneladas que pegam a chapa de aço e pressionam a chapa de aço. Pressiona, o que ela faz? A chapa de aço fica com o formato do capô do carro da tua família, das portas, do tampão lá de trás. Então, estamparia é aquilo ali, tá, gente? A prensa bate na chapa que está colocada ali, no formato que vai ficar o capô do carro, né? Imagine você aí quantos modelos de carro que tem, quantas estamparias tem por aí, tá? Estruturação, funilaria, pintura, instalação de portas. Instalação de portas, gente, você vai numa linha de montagem, está passando um carro azul, um branco, um preto, e as portas que estão vindo pela lateral, penduradas num gancho lá, estão vindo as portas na cor azul, na cor preta, na cor branca. Não tem erro, tá? Porque o montador vai pegar a porta da cor do carro que está ali e vai fazer a montagem imediatamente. Teste de motor. Vocês sabiam que existe um laboratório dentro de uma das grandes montadoras aqui na região de Curitiba? Você liga o motor 24 horas por dia, acelerado no máximo, 24 horas por dia, acelerado no máximo. Ele fica ligado até o motor explodir, até quebrar. Tá? Está em funcionamento ainda, tá? Eu confirmei semana retrasada. Uma das pessoas que trabalham nessa área aí é um aluno meu lá no curso superior. 24 horas por dia ligado, acelerado no máximo. E dentro de uma sala, num ambiente. Logicamente, para você entrar lá, você tem que pôr protetor auricular, né? Porque imagina o motor ligado ao máximo. Até ele quebrar. Imagine, gente. Então, deixa eu contar para vocês. Eu não vou falar o modelo, tá? Mas teve carro que quebrou com 14 dias. Teve carro que quebrou com 16 dias funcionando. E teve um modelo produzido aqui no Paraná que aguentou 17 dias funcionando 24 horas por dia, aceleração máxima. Esse é um teste, né, de fadiga, tudo que se possa imaginar. Imagina, gente, acelerar o motor 24 horas por dia. Durante 2 semanas seguidas, hein? Realmente é para ver se aguenta, né? Eles fazem então um teste com um motor, né, de uma determinada linha de produção que eles escolhem aleatoriamente para ver se está tudo de acordo. Bom, o que mais que nós temos aí? Montagem também. Vocês lembram lá da indústria 4.0, lá no primeiro ano? O que o Ford fez na linha de montagem dos carros da Ford? O montador, operário, o colaborador da época, ele ia de carro em carro, montava o para-lama, o para-choque, colocava a roda. Ele ia fazendo. Então ele saía de um carro, montava, terminava a montagem e ia para outro carro. Ele se deslocava, pegava as ferramentas e ia. Ford, em 1905, se eu não me engano, já teve a brilhante ideia, fazer uma esteira. Os carros é que vinham como hoje. Hoje o operário não sai do local dele ali. Ele está ali apertando o parafuso, fazendo o que é necessário. Então, em 1905, Ford já desenvolveu
desenhou, desenvolveu a linha de montagem que andava, né, dentro da fábrica, e você, operário, ia lá, colocava o paralama, aí mudava o carro, colocava paralama de novo. Opa, mas espera aí, só coloca o paralama? Sim, você era especializado em colocar paralama. Então, onde apareceu aquele momento lá, né, que surgem pessoas especializadas na indústria automotiva, tá aí, gente. Tem um que coloca só roda, tem um que coloca o motor. Agora, há pouco não falei, tem um que coloca só as portas. São pessoas especializadas naquilo que eles fazem, tá? Então, lembrem desse momento aí. Vou deixar uma dica aqui para vocês, tá? Vocês vão entrar no mercado de trabalho, pode ser que vocês encontrem essa situação. Eu acabei de falar, alguém coloca só o paralama, alguém coloca só o pneu, alguém coloca só o motor. Ele vai ficar o resto da vida fazendo isso? Já pensou, gente? Só colocando pneu o resto da vida? Então, existe no mercado mundial empresas que deixam você trabalhando num determinado setor durante 2 anos. 2 anos e um dia você muda de setor. Se você colocava o paralama, agora você vai colocar a roda. O que colocava a roda, agora vai colocar o paralama. O que ajustava o motor, agora vai colocar a porta. O que colocava a porta, agora vai ajustar o motor. Logicamente, ele é treinado, qualificado para fazer essa mudança. Qual o significado disso, gente? Vocês vão ouvir falar aqui em Curitiba. Ah, aquela fábrica tem uma máquina que só tem uma pessoa que mexe naquela máquina. Tá, e o dia que essa pessoa se aposentar, vão fazer o quê? E se ela morrer, vão fazer o quê? Eu perguntei isso, inclusive, para quem comentou isso comigo, tá? Eles não sabem o que vão fazer. Oh, mas que coisa de gênio! Só uma pessoa sabe mexer naquela máquina? Por isso a nossa produtividade aqui no Brasil, né? Que vocês já viram, que eu comentei com vocês, né? Então, gente, essa ideia é que você saiba fazer o serviço A, aprenda o B, aprenda o C, mas você não vai esquecer do A quando estiver no C. Não vai esquecer do B quando estiver no C. Tá? Você acaba sendo especializado em várias áreas. A empresa quer funcionários desta forma, multidisciplinar, saber fazer várias coisas. Agora, eu não falei 2 anos? 2 anos na A, mais 2 anos no B. Já passaram 4 anos. Aí você vai para o C, mais 2 anos. Já passaram 6 anos. Então começa a perceber o que a indústria prefere, tá, gente? Pessoas qualificadas, treinadas, especializadas, que fiquem na empresa executando suas tarefas, né? Por isso que eles devem pagar bem a gente. Tá? Essa é uma das ideias. Bom, gente, quanto ao tipo de produto. Tudo bem até aqui? Beleza? Tranquilo? Quanta coisa, né, tem dentro da indústria, né? Vocês vão ver, gente, quem foi para a indústria, tá? Passa aí 1 ano, 2 anos, 5 anos, vocês vão me dizer, professor, o melhor lugar da minha vida para aprender alguma coisa é estar dentro da indústria. Com certeza. Sobre o tipo de produto, só depois que ele passa por todas essas fases, todas essas etapas, é que o veículo finalmente, estava dando exemplo do carro, lembram? É que o veículo finalmente sairá da linha de montagem, será abastecido e o motor será ligado. Vocês sabem que tem uma montadora aqui em Curitiba que monta 60 carros por minuto? Como assim 60 carros por minuto? Que conta é essa, professor? Em 1 minuto sai o carro? Não. Toda a etapa somada. Lembra aqueles tempos e métodos que eu falei lá no começo da aula? Qual o tempo que leva para apertar o parafuso? Qual o tempo que leva para colocar o motor? Juntando todos esses tempos aí, 60 segundos. 1 minuto para montar o carro. Aqui na região de Curitiba, tá? Colegas nossos que trabalham na indústria montam um carro a cada 60 minutos. Ou sai bem montado? Sai muito bem montado. Pode ter certeza disso, tá? Como existem diferentes tipos de indústria, a gente sabe, né, gente? Linha branca, que nós falamos, automotiva, aeroespacial.
A linha de montagem dependerá muito do tipo do produto que está sendo produzido por essa empresa, da infraestrutura que ela mantém, capacidade de produção, quanto que ela produz por dia, por semana, e, logicamente, a nossa presença, tá? Técnicos formados em PCP para ajudar a fazer as coisas de forma correta. Que legal! Então, a gente tem mais uma vez, uma imagem aí, né, do que a gente está observando hoje. Né? Mesmo estando ali de capacete, ele está ali na área de montagem. Pelo menos 4 robôs colaborativos. Lembra o robô colaborativo? Cobot. A gente viu no ano passado, os cobots. São braços mecânicos, né, robôs aí que fazem a parte dele ali. O operário, provavelmente o operador está programando alguma coisa. Lembra a questão de sistema de programação. Por isso você tem que entender um pouco de robótica. Tá aí, gente, vai trabalhar com robô. Você não sabe nada de robótica? Lembram da visita que vocês vão fazer comigo? Algumas delas já está sendo planejado, tá, gente? Já comecei a planejar. Aliás, pessoal, vou falar aí, depois falei para o professor Irenilson. Provavelmente terça-feira que vem vou fazer uma visita para vocês aí, tá? Qual o melhor horário para passar aí? Hora do almoço, para almoçar? Hora do café? O que é melhor? Estou brincando, só vou passar para bater um papo com vocês rapidamente, tá? Falar das nossas visitas, né? Para vocês se prepararem aí com relação ao mercado de trabalho. E algumas informações a mais que eu vou passar para vocês. Então vamos lá, gente. Vamos começar a ver as principais, né, os principais tipos de linha de montagem. Vocês vão ver como tem uma variedade interessante e depende do produto, tá? Não existe essa aqui é melhor ou pior. Não, não existe. Pode ter gargalo. Aí você vai lá ajudar a melhorar esse gargalo, onde espreme ali a produção para ver se abre a linha de produção. Tá? Vamos ver. A linha de montagem precisa cumprir uma sequência perfeita para que o produto chegue até o cliente no tempo previsto que foi acordado. Ó, tem que entregar amanhã, sexta-feira. Opa, vai dar tempo? Tem que dar tempo. A questão é garantir essa sequência perfeita, vai depender muito da escolha dos processos de trabalho e, claro, dos profissionais, nós que estamos envolvidos em cada uma dessas etapas. Tudo bem? Vamos ver lá, então. Temos o layout linear. O que é o layout linear? Consiste na disposição sequencial, em sequência, de máquinas e equipamentos, ou seja, os ativos são colocados lado a lado para que a produção ocorra em uma sequência única e de forma contínua. Única e de forma contínua. Esse é um tipo de montagem muito utilizado por indústrias que precisam produzir mercadorias em grande escala. Olha só, gente, ó a questão, ó. Você quer produzir em grande escala. É de forma contínua, tá? Isso é uma coisa que não podemos esquecer. Vamos ver a imagem aí, como é que fica? Olha lá, ó. Pode até ter um U ali na ponta ali, ó. Mas pode ver que é uma linha de montagem que tem uma sequência reta, ó. O U ali é para fazer curva para entrar do outro lado ali para aproveitamento do espaço físico, tá? Aí tem uma esteira lá abastecendo também para ajudar a montar um determinado produto. Mas em linha reta, para grandes produções. O que nós temos de grandes produções? A linha branca, fogão, geladeira, máquina de lavar roupa. Vocês viram a imagem da aula passada, né? Lembram? Aquela linha gigantesca, a linha branca. Os carros também, de certa forma, é uma linha contínua, tá? Agora vamos ver que tem uma coisa interessante aí que a gente conhece bem e produtos que são produzidos que não mantêm esse tipo de linha aí, tá? Ou de layout linear, conforme vocês estão vendo aí. Aí temos o layout funcional. O layout funcional consiste na separação de máquinas e equipamentos por categoria. Então você tem uma separação. Desta forma, a distribuição dos ativos ocorre de modo a beneficiar cada setor, responsável por uma determinada função específica. Dentro dessa modalidade,
é interessante, porque quando a indústria trabalha com a produção em lote, pessoal, é produção em lote. São tantas peças, tá? Por exemplo, onde um grande volume de mercadorias precisa receber o mesmo tratamento. Por exemplo, pintura, emplacamento, ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Vamos ver o desenho, como é que fica lá? Só para a gente ter uma ideia? Olha lá, ó. Está separado, estão vendo lá? Você tem áreas separadas, inclusive. Layout funcional. Então, são máquinas e equipamentos, né, que recebe ali a matéria-prima, o produto, e em cada momento ela recebe, passa ali para receber um acabamento. Ou apertar um parafuso, ou colocar um plástico, ou colocar uma identificação, ou fazer uma pintura específica. Imagine, tá? Então, esse é o layout funcional. Então tá aí, gente, tá? Vamos vendo aí os modelos aí. Layout celular. Lembra uma célula. Já o layout celular consiste na combinação do layout linear e layout funcional, dos dois. O que acontece nesse tipo de montagem? A indústria segue a mesma lógica de produção em massa, mas organiza e divide todas as máquinas e os equipamentos por setores. Esse método é muito interessante porque a empresa pode fabricar mais produtos sem perder desempenho de produção. Então, a gente tem produto A, produto B, produto C. Tá? Então, veja só, conforme você vai trabalhar na indústria, tem que ver se ela tem um produto único, são modelos, né, padrão, ou são vários tipos de produtos. Aí vocês vão ver que existe para cada um tem esse método aí de layout. Olha lá a imagem, ó. Não falei célula? Olha lá, célula 1, célula 2. Você agrupa ali, ó. São as máquinas, os equipamentos. Então, dentro da célula 1, você produz ali um produto A. Na célula 2, produto B. Na célula 1, quando terminou A, produz o E. E na célula 2, quando terminou o B, produz o D, por exemplo. Ou seja, já viram o termo, né? Pauleira. É pauleira, tá, gente? É correndo o tempo todo. Lembra os comentários, né, gente? Fábrica tem que dar lucro. Linha de produção tem que dar lucro. Se não der lucro, corta a linha, perdemos emprego, e assim vai. Ainda temos o layout posicional. É o tipo de montagem contrária aos demais métodos que nós acabamos de ver. Vamos ver como é que é? Ao invés do produto passar por várias etapas e por diversas máquinas, ele fica parado. O produto está parado. Olha só, gente. Consegue imaginar? Lembram lá que eu falei do Ford? O carro ficava parado e você ia montar a roda, o para-choque, o para-lama, o motor. Você ia montar lá com a sua ferramenta. Depois ele começou a fazer com esteira. Mas tem produto que fica parado. Vamos ver qual é? Então, ele fica praticamente estático, parado no lugar, recebendo as peças e o tratamento necessário da equipe. Olha lá, gente, a fabricação de aviões e navios é um exemplo. Vamos ver a imagem ali, ó. Olha um avião que é produzido aqui no Brasil. Lembram? A produção brasileira de aviões? Para quem não sabe, olha lá, gente, ele está montando. Está vendo que tem a turbina lá de cima? A turbina de baixo não foi colocada ainda. Então, gente, essa fábrica brasileira produz um jato, um modelo de jato que é vendido no mundo todo. Eles completaram 14 anos líder de produção no mercado. É o jato mais vendido no mundo por 14 anos. Um jato brasileiro. Professor, a gente produz jato! O jato mais vendido no mundo é brasileiro. É, gente. Não tem só notícia ruim todo dia, viu? Esse avião aí, lembra que eu comentei com vocês? Um avião de carga, KC-390, Millennium, mostrei a imagem.
Ele fica parado. O pessoal vai fazendo, né? Pintura, colocando rebite, colocando as janelas. Tá? Não sai do lugar praticamente. Ele se locomove para pouca coisa. Bom, então passo a passo para elaborar uma linha de montagem. Vamos ver? O procedimento para elaborar uma linha de montagem na indústria é bem simples. Ó, chamaram você para fazer uma linha de montagem. Pode levar a cartilha aí, ó. O que você precisa saber, gestor de PCP? O que é necessário você conhecer para você poder fazer essa linha de montagem aí? Vamos ver? Primeiro, você vai avaliar a demanda e o tipo de produto fabricado. Qual é o tipo de produto? Qual é a demanda? Gente, o tipo de produto, o tamanho, o peso, o formato, é fácil de carregar. Como é que é a linha de montagem? Em cima da mesa? Qual a altura da mesa? A pessoa que vai montar vai ficar sentada, vai ficar em pé? Então veja você quantas informações começam a surgir. Então, avaliar a demanda e o tipo de mercadoria que vai ser ofertado ao seu cliente. A indústria trabalha com a fabricação de quantos produtos? Quantos produtos ela já tem? Diferentes. Outra pergunta. É uma única mercadoria ou vários itens diferentes? São vários itens, várias linhas de produção? Ou é só uma linha de montagem? E vai ser justamente essa aí, de repente. É uma linha única para esse modelo aí. E qual é o volume de pedidos recebidos por mês? O que o pessoal de vendas vai te falar? Ah, precisamos ter 1.000, 10.000, 100.000 unidades por mês. Vocês concordam, né? Produzir 1.000 é uma coisa, 10.000 é outra, 100.000 é outra dinâmica. O que mais? Avaliar a demanda. Essa análise vai ajudar você, gestor de PCP, a identificar quanto tempo dura a sua atual produção. Lembra? Quanto que leva para apertar os parafusos, para fechar a tampa, para colocar a placa eletrônica, para ter o produto acabado. Métodos e tempos. E ainda, a indústria terá capacidade para aumentar a fabricação caso a demanda aumente? O técnico de PCP vai saber responder, tá? Sim, temos condições. Não, não temos condições. Tem que responder de forma clara. Por que tenho condições? Tenho condições porque preciso de tantas horas para produzir hoje 1.000 peças. Como nós vamos produzir agora 3.000, ainda tem horas sobrando. Opa, vocês deu uma informação correta. Ou não tenho. Não tenho equipamento suficiente. Simples, não tenho equipamento suficiente. Se vocês comprarem máquinas novas, tudo bem. Mais uma que eu vi essa semana. A máquina deu defeito no sistema de engrenagem. Vocês já viram engrenagem, correia dentada, rolamento? Já viram de perto, gente? É, por isso que eu vou levar vocês para ligar motor elétrico. Só vou dar o esquema no quadro, tá? Você pega os fios, vai lá e liga, tá em 220. Se você levar choque, eu vou dar muita risada. Se você morrer, eu vou no teu enterro dar mais risada ainda. Porque você foi avisado. Tô brincando, tá, gente? Se vão ser preparados para isso, tá? Então, gente, vocês estão já acostumados a ver materiais diferentes? Ou só ficam olhando o celular na vida? Por isso eu quero tirar vocês aí, né? Vocês já saíram um pouco, né? Vão sair mais um pouco, tá? Para ver a linha de produção diferente, coisas diferentes aí, tá? Pra gente não ficar sempre na mesma coisa aí. Vou parar aqui nesse item, porque já está próximo do horário, certo? É até 1h35, né? Não, dá para ir mais um item, ainda dá. Vai mais um item aí. Vamos lá. Item 2, definir as etapas de produção. Você fez a avaliação sobre a demanda e o tipo de mercadoria. Agora, você, gestor, precisa definir todas as etapas pelas quais o produto vai passar até ele ficar pronto, acabado. Aqui é preciso apontar também quais são as máquinas e os equipamentos que farão parte dos processos produtivos. Lembrando também, né, gente? Quais os colaboradores, qual é o grau de conhecimento, tá? Tudo isso é preciso saber
conhecer para informar. Tá? Selecionar a equipe responsável, tá aí, ó. Ah, vou pegar o cara da limpeza ali, com todo respeito à pessoa da limpeza. Pode pegar, não tem o menor problema. Mas você vai dar treinamento para essa pessoa primeiro. Tá? Então tem que ter treinamento. O que mais? 13h45, né? Tá. Então eu vou até às 13h40. Obrigado pela informação, hein? O que mais? É muito importante alocar os colaboradores com base em suas experiências profissionais. Olá, gente, o que foi que eu falei para vocês hoje? Ó? Experiência profissional. Você trabalha no produto A, a tua colega ali de trás trabalha no B, o colega ali de vermelho trabalha no C. Então vamos trocar ao final de 2 anos? Você vai para o B vai para o C, você vem para o A. Exemplo. Para qualificar as pessoas. E lembra, né, de 2 anos. Aí mais 2 anos trabalhando no setor. Já são 4 anos, não esqueçam disso. E como é que você vai montar uma equipe, às vezes, que não tem nem conhecimento? Para pensar agora. O problema que você vai ter. Aí vai depender um pouco da sua capacidade técnica em saber treinar as pessoas, tá? Eu treinei muita gente numa única tarde, que nunca tinha visto a fotografia na vida. Ela ficava operando a máquina para revelar o filme, que era o negativo, pegar o filme, colocar na máquina e fazer a revelação do papel fotográfico em papel. Numa única tarde eu tinha que fazer isso. Então você tinha que ser muito coerente no teu treinamento, né? Explicar bem para a pessoa e deixar ela ir trabalhando para ela ir se acostumando. Então isso é uma capacidade técnica que somente nós técnicos temos, tá, gente? Isso é uma capacidade que pertence à nossa qualificação. E sobre a equipe responsável? Caso você perceba que está faltando algum talento, e vai perceber, você, gestor, deve investir em treinamentos, capacitação dos seus trabalhadores, para que os mesmos dominem as funções e executem as suas atividades. Porque o que vai acontecer se não der certo isso aí? A linha de produção vai perder a capacidade, aí vem o dedinho acusador, né? Por que você não fez o treinamento? Por que você não treinou a equipe? Por que está dando problema? Você é o culpado. Fala para a pessoa pegar o dedo, recolher o dedo. Então evite essas situações, tá, gente? Pediu para dar treinamento, a empresa não deixou? Anote. Pedi treinamento, solicitei na data tal, foi negado. Porque se vier o dedinho, você fala para a pessoa, guarda o dedo acusador porque você não deixou dar treinamento. Tá? Então, alguns detalhes que eu sempre chamo a atenção de vocês, tá, gente? Escolher o tipo de montagem mais adequado, né? Você selecionou a equipe responsável para cada etapa. Opa, legal. Estamos treinados? Estamos. Então, agora, o técnico IPCP deve escolher o tipo de montagem, o ideal para aquele tipo de produto, com base nas necessidades da indústria, para que as máquinas e os equipamentos que eu tenho em mãos sejam instalados de forma correta e de modo a simplificar e tirar o máximo proveito, o máximo, que é 100% da produção. Tá? Essa é a nossa função. Para isso você está sendo qualificado. E para executar esse tipo de função é que você vai ser contratado pela empresa. Tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Eu falo assim, não se assustem, tá? Quando você entrar na indústria, o que era ruim vai piorar ainda mais, tá? Mas fique tranquilo, tá? É questão de tempo. Tudo piora. Tudo vai piorar na vida de vocês. Mas é só passageiro, tá? Aí quando passar o pior, vem o melhor. Você já está trabalhando, já pegou certa experiência, está ganhando bem, sabe que pode subir na lei da empresa. Então deixa que o pior venha e aconteça.
Vocês vão ver como é bom acontecer tudo de ruim na sua vida. É maravilhoso. Quem não desconfiou disso ainda, torça para que as coisas ruins te aconteçam, tá? Principalmente a hora que você for trabalhar. No sentido de aprendizagem, tá, gente? Você amadurece, você rapidamente entende como é que funciona, máquina, equipamento, os seus colaboradores, como conversar, como é que você vai se comportar. Então, torça realmente para que tudo de ruim aconteça ao mesmo tempo, tá? Nossa, gente, como faz bem para você? Você não tem ideia. Melhor coisa para acontecer na tua vida. Mas só tem problema, mas deixe que tenha mais problema ainda. Quero ficar bom e resolver todos esses problemas. Não existe fábrica que não tenha problema. Tá? Não existe. É material, é equipamento, é treinamento, é falta de matéria-prima, é excesso de matéria-prima. Hora extra, como é que eu vou fazer? Colaborador que ficou doente. Tá? Isso é normal, é padrão. Então, por isso que eu estou dando essas dicas para vocês, tá? Pessoal, então, outro tema, eu vou continuar depois na outra aula, tá? Vai finalizar essa aula já? Aí nós damos continuidade com a parte de automação e integração na linha de montagem, tá? Fazer automação. Tá? Eu não sei se vocês lembram, na indústria 4.0, foi deixado um exercício para vocês, que era para fazer a automação de uma linha de produção de tomate. Alguém lembra disso? Chegaram a fazer lá na indústria 4.0? Não? Então vou passar de novo esse exercício para vocês, só para vocês pensarem, tá? Tem todas as informações, tudo que vocês precisam. Aí vocês vão me dizer o que vocês vão fazer, tá? Mas deixa eu terminar a aula de hoje. Provavelmente eu vou levar na terça-feira que vem, tá, gente? Tá quase decidido que eu estou acertando o horário para terça-feira passar aí falar com vocês, tá? Beleza? Beleza, professor Elenilson? Então a gente conversa aí depois do intervalo, tá? Voltamos para o segundo horário. Até depois. Bom, então dando continuidade aí à nossa aula, né, sobre a linha de montagem. Vamos ver então sobre automação e integração na linha de montagem. A automação então é aquele exercício que eu quero fazer com vocês com a fábrica de tomate, tá? Aí vocês vão entender o que o pessoal queria fazer na fábrica. Como era e qual era a pretensão deles. Uma forma de otimizar, tirar o máximo proveito, o tempo e melhorar a qualidade na linha de montagem é utilizando sistemas de gestão de produção. Então, há dois tipos de plataformas que podem ajudar você. Então, gente, por que vocês têm que conhecer de eletrônica também? Toda a linha de produção, praticamente hoje, tem sensores, atuadores, e é essa parte que eu quero que vocês conheçam, tá? Pra vocês terem contato, saberem o que é, como é que funciona, para ajudar vocês quando vocês forem fazer entrevista de emprego. Vocês devem conhecer, tá? A primeira delas é o sistema MES. MES. Trata-se de uma ferramenta que se conecta diretamente ao chão de fábrica. Gente, chão de fábrica é onde estão as máquinas, a linha de produção, tá? Nós chamamos chão de fábrica. E as máquinas para que você possa monitorar, cuidar o ritmo de produção, da qualidade, parada, troca de funcionário, troca de material, tem molde. Vocês sabiam que tem máquina que tem molde? Pesa em torno de 1 tonelada, mais ou menos, o molde. Tem que tirar o molde, colocar outro molde, que injeta material. Tudo isso faz parte do nosso aprendizado, que é da produção, tá, gente? Então, naquela empresa que vocês vão visitar lá comigo, ali no Boqueirão, tem molde também, para sorte de vocês. Vocês vão conhecer o molde lá, vão ver o troço, né? Não tem 40 centímetros, mas pesa 1 tonelada aquilo lá. É engraçado, vocês vão conhecer, vão ver por que pesa, tá? Tanto assim. E a segunda delas é o ERP industrial. Um sistema de gestão integrada para indústrias que conecta todas as áreas da empresa. Gente, linha de produção, matéria-prima, estoque, saída de material, hora trabalhada, máquina operando, máquina parada. O ERP industrial é uma ferramenta que o mundo inteiro usa e aqui no Brasil também não é diferente. Logicamente, nós não temos
material disponível. Eu estou tentando baixar ele gratuitamente. Para isso, eu tenho pedido aí para as escolas terem aí pelo menos 5 computadores disponíveis fora do laboratório, não pode estar ligado na rede da SED, para poder baixar esses programas gratuitos aí. Tá? Mas nós vamos conversar com vocês aí na quinta-feira. Então, ERP Industrial é um software aí mundialmente conhecido e vocês vão ter contato com ele possivelmente nas empresas que vocês vão atuar. Assim, você tem um controle centralizado e abrangente de cada uma das operações que está ocorrendo dentro da fábrica nesse momento, do chão de fábrica ao financeiro. Tá? Então, vocês se preparem para mais uma coisa, tá? Vocês fazem parte do staff. Conhece a palavra staff? S-T-A-F-F, staff. É o grupo de pessoas que coordenam, que cuidam da produção, da empresa, da direção. Staff são pessoas, eu não vou dizer selecionadas, mas estão acima das demais dentro da organização. Por que eu estou falando isso, gente? Vocês vão saber sobre preço, faturamento. Então, são informações confidenciais que vocês não podem estar passando adiante. Porque vocês fazem parte do staff da empresa. Tudo bem, gente? Integração. Então, integrar o ERP e o MES permite que você, técnico em PCP, possa automatizar suas operações produtivas e administrativas. Produção e administração, tá, gente? Tudo é automatizado. Em relação à linha de montagem. Por que a administração tem que saber quanto que foi de matéria-prima? Se a entrega está pronta, a administração, o pessoal de vendas, de compras, tá, gente? Eles têm que estar acompanhando o que está fazendo na produção. Então, eles são informados imediatamente. E através dessa gestão aí você ganha tempo, se organiza, consegue fazer tomada de decisão, uma coisa importantíssima, muito mais precisa porque você tem informações. Lembra que eu falei para vocês? Ah, trocou a lâmpada que está aqui, o ano passado. Gente, isso não é informação. Foi trocada essa lâmpada no ano passado, no mês de junho, no dia 23, porque queimou a lâmpada. Informações precisas. Por isso vocês têm contato com esses softwares aí e vocês têm que conhecer antes de sair do curso, tá? Tá faltando isso para nós. Tá? Tem materiais que estão sendo adquiridos através de licitação, óculos 3D e outras coisas para a gente fazer aí em sala de aula prática, tá? Vamos ver se dá tempo de todo esse material chegar enquanto vocês estão aqui na escola. Esse software aí que eu quero colocar com os computadores, né, fora do sistema da sede, é justamente para vocês terem aula prática. Tá? MES, ERP, vocês têm que manipular isso aí, gente, jogar dados ali e ver o que acontece. Tá? Essa é a ideia. Então, essa tomada de decisão aí, você tem dados reais que geram gráficos, relatórios, são informações do dia a dia, através dos quais vocês, do PCP, tomam decisão com relação à produção, parada, hora extra, matéria-prima, produto acabado. Tudo aquilo que faz, né, da nossa produção, né, ela ser o melhor possível. Facilitar a tua vida. Resumindo, vamos lá. As principais formas de layout, de desenho da fábrica, no caso das linhas de montagem, são linear, funcional, celular e posicional. Pergunta número 43 da prova. Cada uma tem características específicas e aplicações práticas. Ou seja, para cada modelo, vocês viram ali, né? A linha branca tem uma produção continuada, produz muito produto durante o dia. Uma linha parada lá no caso do avião, você produz quantos aviões por mês? 3, 4, 6, e olha lá, né, gente? É muito complexo uma produção, então o produto fica parado. Então você começa agora a entender, né, por que nós temos aí diversos tipos de fábricas, empresas e maneiras diferentes de trabalhar, tá? Então, temos o layout linear, o maquinário é disposto lado a lado, é ideal para a produção em larga escala, em grande quantidade. É considerado o mais tradicional.
para a linha de produção em grande escala. O layout funcional. As máquinas são separadas por categoria. Cada área tem uma supervisão. Então, veja, gente, você já tem que ter um supervisor diferenciado do outro setor, líder. Você começa a lidar com um número maior de pessoas, às vezes, também, tá? A mão de obra é especializada, dentro daquela ideia que eu falei para vocês. Cada um faz a sua função, então acaba sendo altamente especializado. Aí comentei com vocês a questão de você trocar de setor para aprender a trabalhar com outras máquinas, né, dar continuidade ao teu aprendizado profissional. O que mais? O layout celular, a célula, né, é um híbrido entre o modelo linear e o funcional. As células são autogerenciáveis, ela se monitora sozinha. Cada célula é responsável por um produto ou categoria, ou seja, também da mesma forma tem que dar resultado. Sempre aquela ideia, linha de produção tem que dar resultado. Parou? Opa, por que parou? Depois vocês vão estudar, gente, um negócio chamado supervisório. Eu devo ter comentado, tá? Supervisório. O supervisório está aqui, ó. Eu estou na frente do computador e estou acompanhando a linha de produção. Qualquer problema que der, um motor que queimou. Então, por que vocês têm que conhecer motor, motor elétrico, motor de corrente alternada, motor de corrente contínua, robótica, sensores? Se der um defeito, aparece na tela. E você tem que identificar, opa, o sensor 21 não está funcionando. Manda alguém lá na linha de produção ver o que aconteceu, ou, na pior das hipóteses, vai você lá mesmo, tá? É você que vai cuidar. Vai ver o que aconteceu com o sensor 21. Queimou, troca. Sujou lá o sensor, limpa ele. Tem que deixar ele funcionando. Por quê? Diminuir o tempo de parada. Essa é a nossa função, gente. Ter o menor tempo possível de parada de máquina ou da linha de produção. Para isso estamos sendo treinados aqui. O que mais que nós temos? O layout posicional. O produto permanece parado enquanto os trabalhadores trabalham nele. É muito utilizado em produtos de grande porte. O avião, no caso, como a gente viu, o avião fica parado e o pessoal fica ali fazendo toda a parte de montagem, né? Rebite, montagem da janela, o vidro que vai na janela, a asa, por aí vai. Não é o avião que fica andando, é você que se desloca até o produto. Imagine, gente, a linha de produção do avião aqui no Brasil é gigantesca, tá? Trabalha muita gente. Então pense, na hora que um está pondo o rebite, o que o outro está fazendo? E naquele momento é só colocar o rebite. Na hora que vai colocar a asa, é só a asa. O que o outro vai fazer? Na hora que vai passar o chicote elétrico que passa em cima do avião, né, para distribuir toda a parte de eletrônica, eles chamam de aviônica. O que os outros estão fazendo? Por isso que tem que ter uma linha, de certa forma, grande, né? Vários aviões sendo montados ao mesmo tempo, para que esses grupos de pessoas se desloquem dentro da fábrica e vão executando suas tarefas. Então, veja, quanto tempo leva para montar a aviônica, a parte eletrônica? É o mesmo tempo que leva para botar os rebites? Claro que não. Então, são tempos diferentes. E como é que você de PCP vai controlar isso aí? Ninguém pode ficar lá de braços cruzados esperando. Oh, que legal, estão montando a asa. Isso não existe, tá, gente? Cada um está fazendo alguma coisa. Então, navio, como é que monta aqueles navios? Navio de 200 metros, 250 metros, né? Está aparecendo um navio aí. Antes era 100, 120, agora é 200, 250 metros de comprimento. Como é que monta um negócio desse, gente? O que cada um fica fazendo? Né? Então, por isso que é bacana vocês fazerem as visitas, para vocês verem em linha de montagem, tá? Eu lembro uma aqui que me chamou a atenção, gente. Olha, depois de tantos anos, vocês já viram a transformador. O teu carregador do celular tem um transformador dentro, não tem? Aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Aqui dentro, ó, tem um transformadorzinho pequeno. Eu queria que vocês vissem, gente, montar esse transformador. Não aqui dentro, ó, montar o transformador em si. Eu não conhecia. A primeira vez que eu vi, que eu já tive oportunidade de ver duas vezes, tá? Eu fiquei impressionado. Aquele fio fica sendo passado o tempo todo. É uma máquina, lembra uma máquina de costura. Já viram máquina de costura, casa antiga, principalmente? Parece uma máquina de costura passando fio ali. Ele dá a volta certinho para formar o produto final adequado.
Aí você vê as pessoas testando ali na bancada, chama atenção. Será que montou certo? Será que a quantidade de voltas que tem ali é uma quantidade certa? Faz a montagem, faz o teste elétrico ali, certinho. Não tem erro. É impressionante, tá? Tem 2 fábricas aqui em Curitiba, tá? Eu conhecia uma, a outra eu conhecia há pouco tempo aí. Bem interessante essa linha de montagem desse pessoal aí. Bom, o layout de produção, também conhecido como arranjo físico, é a disposição física dos equipamentos, máquinas, falando sobre o layout, tá? Áreas de trabalho e fluxo de pessoas dentro da fábrica. Então, mais uma vez, chama a sua atenção, tá? Como é bom vocês terem contato com todo esse conhecimento, que pode acontecer de chamarem você para você montar uma linha de produção nova, ou fazer um arranjo físico diferenciado, ou simplesmente você vai atuar numa linha que já existe, tá? Vai ter contato e vai fazer parte daquela linha ali. Mas é bom se conhecer. Vocês estão vendo aí que não tem diferença. E é bom ter, saber sobre todos esses materiais aí. Ou essas possibilidades. A linha de montagem é um método de produção que consiste na divisão do processo produtivo em trabalhos específicos. Aquela questão lá, o montador do paralama, o montador do para-choque, o montador não sei o que lá, tá? São especialidades, né, que são executadas por pessoas específicas. Por isso, gente, a área industrial, a indústria especificamente, acaba pagando um salário melhor para a gente, tá? Eu devo ter comentado com vocês, né? A nossa faixa de salário está entre 4 a 6 salários mínimos por lei. Por isso, vocês precisam tirar aquela carteirinha que eu comentei com vocês, que é o Conselho Federal dos Técnicos que emite. Eu quero ver se consigo contato com eles, para eles fazerem uma apresentação para a gente, tá? Você terminou o curso, já tem que tirar a carteirinha, tá? Para você poder entrar na área industrial. A indústria não contrata ninguém se não tiver a carteirinha. Você só pode operar máquinas caríssimas com aquela carteirinha. E só tem a carteirinha quem fez curso técnico. Quem não tem curso técnico não opera aquela máquina, não exerce a função. Veja a vantagem de você fazer um curso técnico. É importantíssimo e fundamental para a tua vida profissional, né? Não esqueçam disso. A imagem aí, né, só para chamar a atenção aí, ó. Uma linha de produção, um pouco diferenciada, né? Temos esteiras, a parte de equipamentos, alguma coisa ali para levantar material. Então veja vocês, gente, a gente está estudando aqui e eu tenho falado aí na parte elétrica, eletrônica, robótica, visualização, simulação, porque dependendo da empresa vocês vão trabalhar, né? Tem coisa que é simples, né? A partir tem uma linha de produção simples e tem linhas de montagem que são complexas, tá? E como você está ali dentro, você faz parte do dia a dia, você tem que ter contato com essa linha de montagem, com esses equipamentos, conhecer o equipamento. Então veja aquele layout ali, ó. Olha o layout ali, ó. De repente precisamos mexer naquela praça central ali cinza ali, aquela torre. Tem que tirar aquela torre dali para fazer manutenção. Como é que eu procedo? O que eu vou fazer? Quanto que pesa aquilo ali? Como é que tira? Com guindaste? Com guincho? Como? Carrinho? Aquela, a mais à esquerda ali, nossa ali, ó. Parece uma peça maior, ó. Quanto que pesa aquilo ali? Como é que faz manutenção? Ela é bem metálica, né? Tem partes mecânicas. Tem que engraxar, tem que lubrificar. Como é que faz isso? De quanto em quanto tempo? Tem o pessoal de manutenção que cuida. Tá? O pessoal de manutenção obedece às nossas ordens também. Então, o operador, né, dos equipamentos ali que trabalham conosco diretamente, eles têm que estar lá atentos para dizer, ó, olha, precisa fazer uma limpeza, precisa fazer uma manutenção, avisa o pessoal. Tá? Então, tudo isso faz parte do nosso dia, da nossa maneira de trabalhar e da nossa atividade profissional. Tá? Por isso que eu quero levar vocês, né, ali no Boqueirão ali. Gente, vocês vão ver a fábrica lá. O dia que eu fui lá, eles tinham recém terminado de montar uma parte ali. Eles estão finalizando ainda. Eles estão com 7 máquinas e 4 pessoas trabalhando. Estão precisando de 3 pessoas para trabalhar ainda, gente. Aí trabalha gente de noite, que eles tiram de uma indústria de manhã, que trabalha de manhã, não sei aonde. Porque não tem gente para trabalhar. Consegue imaginar, gente? Não tem operário, não tem quem trabalha com máquina lá sofisticada.
Aliás, vocês têm a possibilidade, tá? Vocês se especializando em máquinas, como a gente vai ver lá, de repente você é de PCP, pode trabalhar na máquina, tá? Se eu não me engano, o salário daquela máquina que vocês vão ver lá, torno CNC, é um salário de R$ 4.500 aí, tá? É o que eles pagam inicialmente aí. E o pessoal não quer trabalhar. Isso aqui parece o Brasil, né? Opa, desculpa, não falei nada. Pessoal, hora de praticar. Vou deixar para vocês pensarem aí, ó. É um conceito, tá? Vamos ler? No arranjo físico de um armazém, a organização dos materiais deve considerar a rotatividade dos itens. Fica rodando, né? Rotatividade. Essa prática tem como objetivo, letra A, vamos ver? Armazenar itens de baixa rotatividade próximo às áreas de expedição. Acontece, tá, gente? Vocês vão trabalhar em empresas que o material fica ali do teu lado. Pode acontecer, tá? Mas não próximo às áreas de expedição. Não confere isso aí, tá? Letra B. Facilitar o acesso aos itens de maior giro. Opa! Isso faz sentido. Posicionando-os em locais estratégicos. Também faz sentido. Material bastante consumido tem que estar próximo. E locais estratégicos. Faz sentido essa aqui, tá? C. Distribuir os materiais aleatoriamente. Pronto, já matou a questão. Distribuir de forma... joga para qualquer lado, espalha aí. Um pouco para lá, um pouco para cá. Ponha 10 ali, 20 aqui. Esqueça, isso aí não é produção. Né? Isso não é linha de produção. Essa palavra aleatoriamente já matou a questão, tá? Então comece a prestar atenção nessas questões. Isso é questão de concurso, tá? Concurso público para a nossa área. Então, veja, eles colocam algumas palavras, às vezes, que não fazem o menor sentido na nossa área, tá? Distribuir os materiais aleatoriamente para diversificar o espaço. Mas nem pensar. Totalmente equivocado esse tipo de pensamento. Reduzir a necessidade, letra D, reduzir a necessidade de controle de estoque informatizado. Gente, reduzir a necessidade... Não precisa controlar muito estoque. Vocês concordam com isso? Não precisa nem pensar, né? Por que eu vou reduzir o controle do estoque? Se é uma coisa fundamental, eu tenho que saber quanto é que tem de material, quanto é que tem de conteúdo, o produto A, B, C, D, E, por aí vai. E tem que controlar o tempo todo. Reduzir a necessidade? Não faz sentido. Então a B foi a que melhor se encaixou. Ó. Facilitar o acesso aos itens que têm maior giro, são mais utilizados, posicionando-os em locais estratégicos, próximos à linha de montagem. Isso é comum, tá? Isso é comum, faz sentido. Letra B. Pode marcar aí que eu concordo com vocês. Agora, vamos marcar verdadeiro ou falso. Vamos ver se dá tempo aqui no horário aqui. Questão de concurso também, tá? Sobre os diferentes tipos de arranjo físico, layout, que a gente viu hoje, em ambientes industriais, analise as seguintes afirmações e determine quais são verdadeiras ou quais são falsas. A primeira lá, o arranjo físico por produto é altamente eficiente para a produção de pequenos lotes de produtos personalizados, pois permite rápidas mudanças de configuração e minimiza o tempo de setup. O tempo de setup é preparar o local para fazer a correção, tá? Da linha de produção. O arranjo parcialmente correto, viu? Parcialmente. Está parcialmente correto isso aí. Altamente eficiente. Esse altamente eficiente deixa em dúvida. Vamos ver. Parcialmente correto. Para mim não está totalmente certo, não. Segundo ali, o arranjo físico por processos permite flexibilidade na produção de diferentes produtos. Opa! Mas pode resultar em maior movimentação de materiais entre as diferentes áreas funcionais. Claro, são vários produtos, vários materiais. Faz sentido. Aqui faz sentido. Muitos produtos, muitos materiais para entrar em linha de produção. Faz sentido. Outra, o arranjo físico celular por células
visa combinar a eficiência do arranjo por produto com a flexibilidade do arranjo por processo, organizando as máquinas em células que produzem famílias de produtos semelhantes. Beleza. Foi o que a gente viu, né? Célula é localizada. Produto, né, único naquela célula. Faz todo sentido essa aí. Flexibilidade do arranjo por processo, organizando as máquinas em células que produzem famílias de produtos semelhantes. Faz sentido. A outra ali, no arranjo físico fixo, o produto permanece em um local fixo, o avião, pensa no avião, e todos os recursos necessários são trazidos até ele, sendo ideal para produtos de grande porte, o que exige montagem complexa. Beleza, beleza. Avião, navio, tá certo. Essa aí foi fácil até. Então, qual que ficou ali mais correta ali? A primeira, eu não concordei muito, viu? Eu achei ela, vamos voltar lá? Opa. Armazenar, não, desculpa. Aqui, a letra B. Estou mais completo também. O arranjo físico por produtos é altamente eficiente. Produtos é meio que célula, tá? Para a produção de pequenos lotes de produtos personalizados, pois permite rápidas mudanças de configuração e minimiza o tempo de setup. Não. O tempo de setup aí não vai ser minimizado, não. E rápida mudança de configuração. Gente, rápida mudança de configuração. Aí que tá, não fecha com esse item aí. Então, B de bola. Falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Acertamos. Ei, tiramos 10. Parabéns para nós. Falei para vocês. Quem vai para a área de indústria é mais inteligente, é mais bonito. Não adianta, tá? Gente, o que nós vimos aí então na aula de hoje? As formas de layout das linhas de montagem. Então, quando vocês forem trabalhar nas empresas aí, vocês vão ver que é bem característico, até, conforme a linha de montagem. Professor, pode ser, de repente, uma parte que envolve um tipo de linha, outra parte envolve outro tipo de linha? Pode. Tá? Vocês vão ver que tem diferenças aí, tá? Depende do tipo de produto. Lembra, tem indústria que tem mais de um tipo de produto. Então, conforme é o produto, né, conforme é a montagem dele, exige uma linha de montagem, por célula, por exemplo, e outra fixa. São coisas diferentes, tá, gente? Pode acontecer perfeitamente. Tá? O vídeo aí eu vou deixar para vocês. Faz uma boa representação aí do que a gente viu aqui, sobre as linhas de montagem. Vocês acompanhem lá depois. Tá? E essa referência aí de onde a gente tira os nossos materiais. Gente, então vamos ficar combinado, tá? Eu vou na quinta-feira aí, as 2 aulas. Eu vou fazer, tá voltado para a lista de exercícios, tá? Então nós vamos fazer a lista de exercício. Eu vou levar aquela lá, do primeiro ano lá, porque envolve esse tema aí. E a gente vai ter tempo de discutir outros assuntos aí sobre visita técnica, a visita na faculdade, os cursos. Vocês viram aí já 2 nomes aí de software que vocês vão ter que começar a trabalhar. Aquele ERP é fundamental, vocês têm que conhecer. E comigo vocês vão conhecer o Proteus, tá? Que trata da parte elétrica, eletrônica, robótica, visualização e 3D. Vão poder ver 5 coisas ao mesmo tempo. Legal então, gente? Combinado? Então, quinta-feira que vem estarei aí no horário de aula. Legal? Bom final de semana para vocês. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado.